Olá, bem-vindos a mais um The NadiaCast, aquele podcast que toca o seu coração. Nossa! Ué, Viu? slogan? Mas deixa eu falar uma coisa aqui pro pessoal. Fala. Você fica falando da Nadia Cast, daí quando o pessoal vai procurar no Spotify o teu podcast, eles procuram da Nadia Cast, mas não é. O nome oficial, registrado no Spotify, em todas as plataformas, é DaniCast. Tá Da bom. Nadia Cast é o. É a forma espontânea que eu É o tenho. nome fantasia. O nome fantasia. Tá bom, o nome fantasia, ok. O que aparece sempre é o nome fantasia, É o né? nome fantasia. Então tá bom. Mas quem quiser ouvir a gente, procura pela razão social, que é DaniCast. DaniCast, ok. Tá bom, Boa, tá bom, tá boa. bom. E estamos com a mesma roupa por quê, Dani? Explique isso. Porque nós saímos agora de uma gravação do último podcast e viemos para agora, para esse, porque é atemporal. 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 Isso. Fora do tempo. Fora do tempo. Não tem passado, não tem futuro, só o presente. Só o presente. Só o presente. Então, só o presente. E a pergunta que eu te faço agora, se esse tempo presente está aqui e é um presente, quem desfruta esse presente? Você? Você. E você está dentro de algo, de um corpo. E esse corpo, por vezes, negligenciado pela maioria, né? Porque as pessoas sabem o que deve ser feito, mas não fazem. E esse corpo, ele fica te dando mensagens o tempo inteiro. Esse corpo, ele fica falando para você o tempo inteiro. Você come algo que te faz mal e ele diz, ele te dá uma azia. Ele fala para você que não tá legal. Que a forma dele se comunicar e dizer que não tá legal é essa. São reações que São se tem reações. a diversas coisas. Dores. Dores. Então, um exemplo, né? Nós estávamos em aula hoje, você estava malhando super bem, e no final você me relata uma dor no quadril. Você fala, sabe aquela dorzinha no quadril? Voltou um pouquinho. O que é isso? Então, é o teu corpo falando para você que algo está errado. Então, hoje o podcast vai falar sobre corpo. Tudo que a gente possa falar sobre corpo. Porque você consegue entender, você eu sei que sim, mas você consegue entender a profundidade e a magnitude que tem o teu corpo? O que é esse corpo? Eu vou dar contar uma história para vocês e um ensinamento poderoso do Aqua. A gente estava fazendo um curso de oratório e o curso foi tão bem orientado e produzido que a gente subia no palco e ele dava o tema na hora pra gente falar. A gente tinha que falar de um tema que a gente não conhecia. E eu lembro de estar sentado ao lado dele, as pessoas já estavam falando, eu era o próximo, eu comecei a bater meu pé e comecei a respirar de forma alta, comecei a sentir um calafrio na boca do estômago e parece que como mágica, ele olha pro lado e diz para mim o seguinte, que eu sempre falo para vocês. Língua no céu da boca para te trazer para o momento presente. Criar uma conexão eletromagnética. Ou simplesmente boca fechada não entra mosca. Língua no céu da boca. Tu não vai falar nada que não dá. Não vai falar assim, né? Uhum. Língua no céu da boca. Pá. Respiração diafragmática. Já começou a passar aquele frio na boca do estômago. Atenção na planta dos pés, porque você leva a tua atenção para lá, porque a energia está subindo, a energia do medo. Que é essa que você sente aqui Algo... subindo pela barriga. Aqui. São reações físicas que acontecem pela energia do medo subindo. O famoso frio na barriga. Isso. Você trava lá na planta do pé. E dele disse a coisa mais sábia. E agora, relaxa. Porque o teu corpo se contrai quando tem algo errado. Tá, mas vem cá. A gente vai malhar, a gente fica contraindo o músculo o tempo inteiro. Não. A gente contrai e relaxa o músculo o tempo inteiro. Como uma sinfonia, como uma música.
E daí o que eu te digo quando você está malhando para você fazer? Respira e faça o movimento de forma descondicionada. Não se aprisione. Porque essa dor no quadril pode ser de um dia correndo e um pensamento veio de um problema. E parece que daí você... A primeira reação é você se contrair. Se contrair. Aí o quadril você... gira. E daí ele fica giradinho. Porque a gente acha, tá, eu dormi de mau jeito e fiquei com torcicolo. Você acha que o torcicolo, ele dá no pescoço porque o nome é torcicolo. Você não pode ter um torcicolo no cotovelo. Você dormir isso no braço ou no ombro. Pode. Porque é uma contração muscular exagerada. Você contraiu o músculo de forma exagerada e ali ele ficou preso. Você pode ter contraído aqui. Contrações no corpo inteiro ou porque dormiu com a perna encolhida. Eu lembro de um aluno que fazia aula comigo e ele se queixava sempre de uma dor lombar. E eu fiz de tudo que eu podia, alongamento, pressão, quiropraxia, exercício, soltava ele, ficava bem, voltava no outro dia, dor de novo. Falei, cara, mas o que é isso? Tá dormindo bem? Tô, durmo que nem uma pedra. Aí veja, às vezes uma outra pessoa vê a solução. Por isso que as pessoas são importantes. Aí ele foi no ortopedista dele. Muito bom ortopedista. Eu não vou lembrar o nome agora. Senão eu podia indicar para vocês. O ortopedista dele disse, cara, você tem uma baita flexibilidade, você tem uma baita força muscular, tá tudo equilibradinho, mas esse teu quadril gira quando você tá dormindo. Vamos fazer o seguinte, eu acho que você dorme com a perna encolhida. Ele, aí o que você quer que eu faça? Pega a calça de um pijama desses compridos, amarra no teu tornozelo e amarra no pé da cama. Então, estica as pernas, vai lá e amarra, deita, com as perninhas esticadas, amarra o teu tornozelo direito só e amarra no pé da cama. E ele foi dormir. Aí, pasmem, ele chegou no dia e falou assim, Dani, acordei 18 vezes tentando puxar a perna. Nossa. Ele puxava a perna de forma inconsciente dormindo. E daí ele dormia encolhido. E esse dormir encolhido recrutava o músculo ilho-psoas, ele se contraía e ele acordava de manhã para caminhar. O quadril já estava girado porque o ilho-psoas ele é inserido em várias vértebras lombares e na cabeça do fêmur. E daí ele girava o quadril. Ele passou um pequeno caos na sua vida porque ele amarrou a perna por 15 dias. Na primeira noite acordou 18 vezes, na segunda noite acordou 15, na terceira noite acordou 12. Foi diminuindo até zerar o quanto ele acordava. Porque daí o corpo entendeu que não adiantava mais puxar a perna. Mas é difícil ele entender, ele leva tempo. O corpo leva tempo. Aconteceu isso comigo com a mão. Então eu lembro que quando eu trabalhava na área operacional, era muito estresse, muita coisa. Eu acordava, eu tinha que cortar sempre a minha unha bem curtinha, porque de manhã eu acordava assim, ó, de machucar aqui a mão. De tão contraído. De tão contraído. E eu acredito que eu faço isso com a minha perna também. Você viu que legal? Mas o legal é que o corpo tá te dando mensagens. Sinais, O corpo tá falando com você. Então quando as pessoas dizem que o corpo fala, sim, Fala o corpo mesmo. fala, só que você não presta atenção. Aí você tá com uma dor na virilha faz um mês e você não procura um médico, você não vai tentar resolver isso, tá errado. Tem algo. Tem algo. O corpo tá conversando com você. Você come um negócio que te faz mal, tem algo. Ah, mas eu gosto tanto de chocolate, mas você tem intolerância à lactose e o chocolate faz mal a você. Para. Você não é mais criança. Faz o que tem que ser feito. Dani, Então, fala. pode falar. Não, fala você. Eu vou falar. Mas eu tenho visto alguns exemplos, assim, cada vez com mais constância, de pessoas que começam a desencadear alguma doença que o físico tá te falando ali que tem alguma coisa errada, mas por conta de questões emocionais. E até as pessoas falam isso. Eu até tive um exemplo na minha família que tá fazendo tratamento, fez um monte de exames, tava perdendo a visão. E aí a médica falou, não, você não tem nada. Achava que era algum tumor na cabeça, alguma coisa assim, porque não tinha nada na visão. E a médica falou, olha, essa tua perda da visão pode ser emocional devido aos traumas familiares que você teve recentemente, as coisas que aconteceram. E incrivelmente a pessoa começou a, olha, as coisas estão melhorando, a minha visão tá voltando.
E a pessoa reconheceu que é emocional, porque E, realmente tá. e por que que ela estava perdendo a visão? Eu não conheço ela, mas parece claro para mim. Por que que você perde a visão? Porque você não quer Não quer enxergar. enxergar. Você Então, quer botar embaixo do tapete. Só que você não conseguiu jogar pro inconsciente ainda. Tá consciente? Tá acontecendo. E você não quer enxergar. Aí o físico... Porque o que são os olhos? O que tem por trás dos olhos? O que faz esse movimento de foco, de fração e refração, que te dá a visão de longe e perto? São músculos. Atrás dos olhos tem músculos que fazem esse trabalho. Olha o músculo se encurtando para a pessoa não enxergar. então cada parte que. Isso é até do Oriente, né? Cada parte do teu corpo que você sente dor tá te dizendo alguma coisa da tua vida que você Não quer não quer enxergar. enxergar, não quer ver, não quer resolver. Sim, Ai, tenho dor na garganta. sim. Tem coisa que eu não quero falar. Muito legal, não é? É É. muito legal. Então o corpo fala. Presta atenção no teu corpo. O primeiro passo da meditação qual é? Vamos lá. Primeiro passo. Olha, o primeiro passo é relaxar o corpo. Tá? Como é que eu faço isso? Então, eu me posiciono numa cadeira, relaxo o meu corpo, encosto na guarda da cadeira, relaxo as mãos sobre as pernas, fecho os meus olhos, língua no céu da boca, respiração diafragmática. Porque a partir desse ritual eu começo daí a relaxar o meu corpo. Só que daí você está lá relaxando, eu peço, porque eu conduzo meditações. Então eu vejo a pessoa e falo assim, ó, agora relaxa o teu pé. É muito engraçado, vocês não vão conseguir ver agora aqui, mas eu peço, eu estou falando, a pessoa está com os olhos fechados, eu relaxa o seu pé. A pessoa começa a fazer assim, ó. Ela começa a mexer o pé, como se mexer o pé fosse relaxar, e não é relaxar. Relaxa os teus ombros. A pessoa faz assim, ó. Não é. Não é. Não é. Por quê? Porque a gente liga sempre a um movimento. Aham. O movimento, ele é importante. Mas no momento que você está meditando, que você diz relaxa os teus ombros, você deve, ó, relaxa os teus ombros. Você devia fazer isso aqui só. Descontrair. Entrega ele. Entrega. Relaxa os teus pés. O teu pé devia fazer assim, ó. Aham. Então, por que a gente não faz? Porque a gente não tem consciência do corpo. Porque você não lê o teu corpo, você não escuta ele, você não vê ele, você não sente ele. Mas eu vou te falar que esse problema da mão eu resolvi com Como? a meditação. Isso? Porque era a primeira. Quando eu sentava pra meditar, beleza, vai relaxar. O primeiro local que eu sentia que tava super contraído era a extremidade, era a mão. Aí eu sentia, os meus dedos doíam. De tanto que eu ficava assim o dia inteiro. E não é porque eu sou mão de vaca. É porque é de tensão mesmo. Perfeito. E aí eu comecei, antes de dormir, aí eu acordava de manhã, tava machucado, antes de dormir eu fazia meditação com a intenção de que eu tinha que relaxar essas partes aqui porque tava me machucando, tava Sim. sentindo dor. E aí outro exemplo que a gente pode falar hoje é um que a gente acabou de passar, que eu pedi pra você, Dani, eu acho que meu quadril tá preso. Eu falei bem assim, Sim. preciso soltar meu quadril. Quando você colocou o joelho aqui atrás, eu dei Coloquei um no teu grito. piriforme. Dei um grito de dor. E daí eu fui te falando, daí você falou, relaxa, e eu falei, calma, Dani, que eu tô relaxando, porque eu comecei a tremer. Eu lembro, eu vi. Aí eu fui entendendo, porque aqui teve que entender que eu tinha que tirar Relaxar. a contração e relaxar. E eu fui te guiando. Aham. Respira, relaxa. E quando eu consegui desprender, acho que 100% parou a dor. Isso. Porque o músculo estava tenso, está Aham. contraído. Ele tá. Só que é um. Vamos lá. O teu cérebro, ele fez com que você contraísse esse músculo por algum motivo. E ele mandou uma resposta e ele se contraiu e ele ficou preso, dizendo que aqui eu tô protegido. Aí vem um maluco de fora e faz uma pressão nele, dizendo: ei, Solta. solta, esse lugar não é teu. Você não tem que ficar preso. E daí o cérebro fica toda hora. Ai, dói! Ai, para! Ai. Começa a E tremer. eu falo: respira, Aham. respira. Você não é só esse músculo. Ele faz parte de você. Uhum. Mas você não é. Ele não precisa estar assim. Relaxa. Porque lembra daquele fato que eu contei do Akbar. Eu, todo tenso para entrar. A hora que ele falou relaxa, Aham.
Eu relaxei e eu subi no palco. E eu peguei o microfone e eu nem lembro o que eu falei. Só lembro que ele tava aplaudindo de pé, olhando pra mim e dizendo, cara, é isso. Porque eu entendi. Aham. Eu entendi, compreendi que é o físico. O físico é a resposta para tudo. Por isso que a gente, ó, me arrepia, a gente começa pelo físico porque ele é a resposta. Ele é a resposta. Ele é o teu laboratório, é o teu físico, é o teu carro. Como é que tá o teu carro? Ele tá bem? Ele tá com combustível? Ele tá com óleo no motor? Ele tem um motorista limpo. legal? Ele tá limpo? Ele tá organizado? Como é que é o teu carro? Teu carro é organizado, é limpo? Ou é uma bagunça? Você entra e tem até um, sei lá, Lixo do carro. ou sei lá, um Mas vaso de flor, uma samambaia no banco do motorista. Gente, hello. no meu não tem, eu te dou carona, Eu não sei, tem. não, teu carro é sempre bem organizado, parabéns. Dani, mas ó, dá pra gente fazer uma reflexão assim, ó. Isso eu senti você soltando o quadril. Meu corpo tremia, dizendo assim, não me toque. Isso, né? claro. E quando, por exemplo, quem tem dificuldade de falar em público começa a tremer, é o teu corpo também dizendo, Mesma não coisa. vai, não vai, não vai, que Mesma é perigoso. coisa. E daí te contrai inteiro. Aham. Aí você tá tenso, É. às vezes você passa por um momento, no outro dia te trava o pescoço. Trava, você não consegue virar. Por que travou o pescoço? Ué, você ficou dando mensagem pra ele que tava com medo, ele tava se contraindo, aí depois que você passou todo aquele caos, ele se contrai e trava. Claro, olha Porque a que- mensagem foi dada, Aham. já foi. E ele entendeu. E ele entendeu, é o míssil, é o inconsciente dizendo pro consciente, ei. Não vai lá que é perigoso, não vai lá que é perigoso. Aí você foi, Aí você ele foi e fez trava. tudo, ele trava. Porque Mas- ele tava na missão de fazer o que tinha que ter sido feito. Sim. Eu hoje consegui, com um pouco de dificuldade ali no começo, mas você foi me conduzindo, eu consegui fazer isso. Mas qual que seria, por exemplo, quem tem problema de falar em público, quem tem que, sei lá, às vezes até numa reunião, ou qualquer outro problema que tem medo de enfrentar, que era um pouco do que a gente tava falando. Sim. Qual que é a tua dica? Bom, primeiro, vamos voltar um pouquinho na parte que você estava falando ali sobre o emocional. E o emocional? O emocional desperta no corpo ou o corpo desperta no emocional? Quem que acho- desperta em quem? Eu acho que o emocional desperta no Claro, corpo, sempre de cima para baixo. que é do sutil pro que tá Do aqui. sutil que tá aqui. Por isso que a mente é poderosa. Por isso que o que você pensa é poderoso. Tem corpo mental, corpo emocional, corpo energético e corpo físico. Então o que vem lá de cima é altamente Que vem impactante. da mente, vem. O que vem daqui de cima vem impactar no físico. Por isso que o poder da mente você precisa trabalhar com isso. Muito. Então, nós estamos falando de um corpo emocional. Dessa tua própria amiga aí que teve um problema e momentaneamente perdeu a visão, não se achava nada clínico, nada físico. O que é isso? Como as pessoas que têm fibromialgia. É uma dor que dói pra tudo, elas não conseguem se mexer, é horrível. E eles vão pesquisar que a dor começa a ceder quando dão um antidepressivo pra pessoa. Exatamente. Mágico. Como assim? Ué, emocional, Aí dói tudo. dói tudo. Emocional, trauma, algo aconteceu. Só que daí, geralmente, é tratado o físico, né? Sim. Você não vai pros outros. É o que tá aqui, porque o físico, na verdade, ele é o sintoma. Qual a causa da doença? Vem de outros lugares. Ai, Vocês entendem por que a gente tem que trabalhar? A gente tem que buscar o conhecimento, buscar a meditação, buscar um conhecimento interno, buscar fazer visualizações do passado, rematrizando o passado, buscar visualizações do futuro, visualizando um futuro melhor. Estar atento no presente, atento no teu corpo, as reações que ele está te mostrando. E daí trabalhar esse físico. Porque o que eu sempre falo? Qual é a parte mais importante? Vejam, dentro do físico, é importante você ter força. É importante você ter resistência. É importante você ter uma boa estética. Quando eu falo estética, não ter tanta gordura corporal. Eu não estou falando estético, você tem que ser todo definido. Não, porque até isso é uma alienação. Hã? Ué, antigamente, no renascentismo, como é que era o corpo das mulheres? Que os grandes pintores pintavam. Qual era o corpo? Era redondinho, Redondinho. mais cheinho. Por quê? Porque as pessoas morriam de fome.
Então estar mais gordinho era sinal de saúde. E agora qual é? Agora, essa, desculpa, nóia maluca do pessoal botando pneu na cabeça, andando de ponta cabeça, tá tudo bem, eu não tô criticando o exercício em si, mas as pessoas acham que isso é sinal de saúde. Não pode ir pro extremo também, É né? extremo. Aí nós estamos numa sociedade hoje fazendo apologia que aqueles corpos são os corpos perfeitos. Masculinizando a mulher. Isso. E daí? Será que é isso mesmo? Eu penso diferente. Eu quero que você seja saudável. Eu quero que você flua pela vida. Eu quero que você possa pegar a tua mala Louis Vuitton e andar pela Champs-Élysées, caminhando e levando ela sem sentir dor no braço. Carregando ela, subindo e descendo a Champs-Élysées. Meu objetivo é esse. Porque eu quero que você seja bem sucedida. Ou- Financeiramente, espiritualmente, fisicamente. Pronto. Ou que você tenha qualidade de vida à medida que você vai envelhecendo. Que você consiga ir no banheiro, sentar e levantar, Isso. Então, né? esses são os princípios. Agora, se você me perguntar, escolha só um para fazer. Porque a gente falou em força, falou em resistência, Alongamento. aí que entra. Ah, Esse esse que entra é a o dica. ponto. Então, força, resistência e resistência cardiorrespiratória, que é a parte do coração. Nossa, caminhar estimula com que você circule o sangue pelo corpo e o teu coração bata e tudo flui. É um fluir, como a água, né? Ela flui. Tanto que, já que reparou que numa corredeira, sempre que ela cai pelas pedras, a água, e chega lá embaixo, a água fica mais limpa quando ela bate nas pedras e vai se purificando e chega lá embaixo, porque daí o movimento te traz isso. Então entrar em movimento, fazer teu sangue circular tem esse motivo. Parece que ele se purifica. Então você precisa trabalhar. Nossa, então tá, Dani, então o principal é o cardio. Na verdade, todos são importantes. Mas se eu tivesse que eleger um para você, seria a flexibilidade. Eu preciso que você seja flexível. Porque a vida nos contrai desde o nascimento. Desde aquele primeiro tapinha na bunda que o médico te deu. Você começa a se contrair. Porque a vida vem com pancadas de todos os lados. E você vai se contraindo. É natural que o corpo faça esse movimento E daí, sempre vai isso, aprendendo tudo, né? isso daí o teu cérebro parece que aprende a ficar se contraindo o tempo inteiro. Você sempre espera o impacto. Você contrai, É isso mesmo. não é? E o que o Ackman ensinou pra gente? Esteja relaxado. Aí você vê pessoas, por exemplo, que a gente fala que são pessoas que demonstram algo diferente. Por exemplo, um Roger Federer jogando tênis. Parece que ele tá dançando. É um balé. Porque ele tá solto. Que é isso? Isso é a É fluência. fluidez, né? É a fluidez. Você entra em fluência, as coisas fluem. Você solta o golpe. Você faz o movimento. Você não usa a força física. O próprio Pelé tem muito, que muitas a gente viu em reportagens recentemente, muitas pessoas falando que ele fazia coisas que quem tava do lado dele falava, nossa, mas como que ele fez isso? Como que ele fez isso? É isso. Porque o corpo tem que estar relaxado. O corpo tem que estar relaxado para o espírito poder atuar. É uma força que tem dentro de você. É isso. Só que para esse espírito atuar, ele precisa de um corpo. Ele tá aqui. Lembra? Nós somos uma centelha divina, um espírito vivendo uma experiência humana. Então a gente precisa que esse corpo represente isso, né? Isso. Então se eu puder dar um conselho para você que não faz nada, que está sentadinho no sofá e não faz nada, alongue. Aprenda a soltar as tuas articulações, soltar o teu corpo, soltar os teus músculos, porque o teu corpo me diz muito quem você é, as tuas tensões. Eu olho para uma pessoa, a pessoa está assim. Ou um caso de uma pessoa que eu atendi muito tempo atrás, que ela veio até mim, e ela tinha enxaqueca faziam 3 anos. Tinha enxaqueca todos os dias. Ela não sabia mais o que era viver sem dor. E me indicaram para ela. Apareceu. E eu trabalhava com massoterapia na época, quiropraxia, e eu fui soltá-la. Daí eu olhei para ela, eu já fui muita gente, ninguém nunca conseguiu. Eu falei, tá bom, deita aqui. Comecei daí soltando desde o pé, fui soltando tudo, mas não era aí que eu queria. Eu só fui deixando ela confortável, fui relaxando músculo a músculo, até que eu cheguei onde eu queria. Cheguei no pescoço, que é a área de controle. Você já viu alguém dono de uma empresa ou que comanda muita gente assim? Oi.
Você vê ele assim. É uma postura. Você tem a postura de um líder. O líder tem a postura do guerreiro. Ele precisa liderar pessoas. Então ele tem que ter essa postura. Ele precisa controlar tudo. Tudo. Controlar a arena da batalha, onde vai acontecer a batalha, a estratégia, como é que vai acontecer tudo. As ações, tudo. Isso. Aham. Só que quando esse líder controla tanto, mas tanto, que até em casa ele controla. Então ele controla os seus controlados em casa, que ele deveria liberar um pouco do controle e deixar que a esposa assuma um pouquinho. Me manda um pouquinho, meu amor. Né? Eu adoro quando a Deia me manda. Deia, continua mandando, tio. Tudo bem. Você sai do controle um pouquinho, mas daí nem em casa ele larga o controle. Não, porque isso aqui tá errado, tá tudo errado. Aí você vive no controle. Aí começa a ter hérnia cervical. E não sabe por quê. Porque tá tão tensa a musculatura que a musculatura começa a espremer o teu disco. Aí o disco vaza, pega na inervação e começa a amortecer um braço. Aí você perde a força do braço esquerdo. Por causa do controle. Mas voltando pro caso dela, soltei o pescoço e vim para onde eu queria. Porque se ela tinha enxaqueca, podia ser do pescoço, se a dor não parava, eu fui mexer aqui, ó, na ATM. Articulação temporomandibular. Eu toquei aqui, ela começou a chorar. E você sabe como eu sou, né? Eu não parei de apertar. E ela continuou chorando. Eu fui apertando. E ela continuou chorando. Eu fui apertando. Lindo E de ela ver. continuou chorando. Aí quando eu parei de apertar, que ela achou, graças a Deus, ele parou. Aí eu botei uma luva cirúrgica. Eu botei o dedo por dentro da boca dela e comecei a mexer. No músculo. E ela chorou mais. E foi chorando. E a sessão, que era para ser de 1 hora, foi para 2 horas de sessão. Aí eu fui soltando e fui falando assim para ela: você tem bastante raiva, né? Sim. Só que você não fala, né? Você engole tudo, né? Sim. E eu fui soltando. E ela foi, porque eu dei material para ela trabalhar. Ela foi pensando. Foi pensando. Aí terminei lá minhas 2 horas, soltei. Aí fiz um carinho no cara. Aí você faz um carinho, você bateu tanto, aí você faz um carinho. Aí fiz um carinho, fiz uma massagem no crânio dela. E ela continuou chorando. Daí eu comecei a ficar assustado. Machuquei demais ela. Eu fiquei assustado. Bati muito. Ela continuou chorando. Terminou, ela levantou da maca e continuou chorando. Daí ela falou assim: posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Me deu um abraço. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu não tô sentindo dor. Faziam 3 anos que eu não sabia o que era a sensação. Eu tô chorando de felicidade, não de dor. Nossa. E ela: como pode você me dizer isso? Dessa atenção? De onde veio isso? Então, isso vem da psicoterapia corporal haitiana, que eu sou psicoterapeuta. Eu entendo que partes do corpo, em que partes do corpo tocam, você toca e que pode se alojar. Por que a raiva está aqui? Já viu um cachorro? Quando o cachorro se sente ameaçado, o que ele faz? Só que ele late, avisando. Ela não latiu. O cérebro dela, o cérebro reptiliano, que é de defesa, de proteção, quando alguém agredia ela estava com raiva e vontade de falar, ela não falava. Aí ela engolia e apertava. Eu perguntei: se tem bruxismo? Tenho. Quer ranger os dentes à noite. Por que você range os dentes à noite? Passou o dia inteiro apertando. Aí à noite você vai desgastando os dentes. Pode ser uma raiva contida. Pode ser, não estou dizendo que é. No caso dela era. Então o corpo fala. O corpo fala. Simples assim. Que legal, Dani. Que bom que eu tenho o privilégio de encontrar essas dores através da atividade física com você lá. Mas é sempre importante a gente olhar pra isso, né? Porque se tá doendo alguma coisa é porque a gente tem que descobrir. Então, o corpo é o caminho. Você precisa se conhecer. Conhecer o teu corpo. Cuidar dele. É o teu templo. O teu espírito só vai poder pilotar esse Porsche sem freio, né? Você estava comentando, né, Kelly? A Kelly tá aqui nos bastidores. Que a Nádia é imparável. Ela é um Porsche sem freio. E eu sou o incansável.
É o imparável puxando o incansável. Eu vou mesmo, eu não quero nem E saber. tem dias que o incansável puxa o imparável E também. pronto. E tu tá certo. Isso aí. Gente, beijo, Obrigada. obrigado. Espero que esse episódio de O Corpo Fala, vamos colocar lá, Kelly, O Corpo Fala, traga um pouco de reflexão pra você quanto ao teu papel como piloto desse carro maravilhoso que é o teu corpo. Beijo. Valeu, gente. Tchau.